Bom, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Alex aqui, são todos bem-vindos a mais um vídeo aqui na Artra. Nesse vídeo a gente vai falar mais sobre o protocolo e hoje nós vamos falar sobre a seleção de ambiente. Então, o mais importante aqui é vocês saberem que essa é uma etapa que ela vem até mesmo antes da análise técnica, tá? É porque ela vai selecionar um ambiente de alta probabilidade para as nossas operações. Então, por que isso importa? Porque mesmo seguindo muitas vezes as regras do protocolo, o resultado ele vai depender do ambiente de mercado. Então, alguns ambientes favorecem fluidez e tendência, outros criam volatilidade caótica, ruído e stop loss desnecessário. Okay? Então, nosso objetivo qual que é? Entrar somente nos ambientes que entregam fluxo eficiente, aquilo que nós chamamos de Low Resistance Liquidity Run, ok? Então, o que nós precisamos evitar? Ambientes que entregam um fluxo caótico, aquilo que a gente chama de High Resistance Liquidity Run, ok? Então, o passo a passo inicial é sempre, né, das 15 etapas dentro do protocolo, nós vamos utilizar. Antes da análise técnica, consultar o order flow do higher time frame, criando toda a narrativa, nós vamos primeiro consultar o calendário econômico para identificar, né, eventos de volatilidade programada, sessões de interesse, isso é super importante, e relações intermarket, correlações entre mercados diferentes, né? Por exemplo, vamos pegar essa semana aqui, nós vamos ter aí, ó, segunda-feira não tem news, né, mas é uma semana onde você vai ter ali a NFP. Então, provavelmente você tem movimentação, tá? Na segunda-feira. Segunda-feira de CPI, NFP, você tem movimentações. Então, você pode aguardar. Você vai observar e falar, bom, teve volatilidade, dá para operar. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira você tem notícias de alta volatilidade. Então, você pode esperar, né, movimentações nesse dia, tá? Então, na sexta-feira não tem nada. Provavelmente não terá tanta movimentação nessa sexta-feira, né? E agora aqui também falar sobre as divergências. Vocês podem ver nos meus vídeos aí, nas minhas análises, que eu sempre estou olhando SPX 500 e Nasdaq juntos, justamente para perceber, né? Se o Nasdaq está subindo, né, junto com o SPX, então você tem uma probabilidade maior, né, de você ter uma distribuição mais clean do order flow naquele específico momento, naquela específica lacuna do dia. E se você tiver, por exemplo, o NAS subindo e SPX descendo, cara, você já espera alta resistência naquele dia e é algo que a gente precisa evitar, tá? Então a seleção de ambiente é o processo de escolher somente os momentos em que o mercado tem a maior probabilidade de entregar fluxo limpo, direcional, com arrays sendo respeitados, né? Os modelos da matriz sendo respeitados, por exemplo, order blocks, fair value gaps, breaker blocks, mitigation blocks, tudo isso sendo respeitado ali para a gente engajar no order flow é muito mais fácil quando você tem low resistance liquidity run. E o que a gente precisa evitar é um fluxo caótico, cheio de reversões inesperadas, falsa estrutura e falha, né, nos modelos da matriz, falha nos price delivery arrays, falha em order block, falha em ineficiência, falha em breaker blocks, tá bom? Então, o que é um ambiente de low resistance liquidity run? É quando o preço entrega o fluxo limpo em direção do alvo de liquidez, que é o drawn liquidity, né? Você identificou o drawn liquidity, né, no higher time frame e você vai olhar para o fluxo como vai ser criado, né, depois daquilo. Então, você vai perceber que ele expande, retrai, expande, um movimento rítmico e previsível, né? Todo discount array, né? Então, ele cria uma lag bullish e ele já cria ali, né, uma discount premium. Então, as zonas de compras que estão em discount dentro daquele fluxo, você vai perceber que elas vão ser respeitadas consistentemente e é aí que está o nosso trade, né? Premium arrays, eles atuam como resistência perfeita, né? Então, zonas de venda respeitada consistentemente. Então, uma coisa que você vai perceber em ambientes de baixa resistência é que o fluxo, ele flui bonito. Então, ele vai expandir, fazer uma retração exatamente naquele POI que você está imaginando, aquela order block, aquela ineficiência, vai emitir aquela região e vai continuar, né? Então, perfeitamente dentro desse tipo de ambiente, esses price delivery arrays funcionam e é isso que a gente vai buscar, tá? Então, você sempre vê
uma estrutura clara e uma progressão para aquele alvo lógica, né? Então, cada movimento dentro daquela narrativa, ele faz sentido, né? Então, você percebe que você vê o modelo avançando de forma eficiente em direção ao alvo, né? Então, você tem uma tendência, por exemplo, você tem uma tendência de alta, respeitando todos os arrays, uma entrega limpa, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem um ambiente, né, onde a New York AM Session aqui, ó, vai perceber que o preço mitigou uma região, então o order flow no high time frame já está bullish, ele só abriu, fez a manipulação da abertura, mitigou esse price delivery array e você vê aqui, ó, o preço depois dessa pequena reversão aqui, respeitando todas essas zonas dentro dessa distribuição bullish aqui, a reprecificação bullish foi entregue e toda zona discount nesse fluxo foi utilizada como suporte, né? Então, muitas vezes você vai ter expansões grandes em ambientes de alta resistência, mas como o preço se comporta, não é respeitando esse tipo de modelos da matriz. Ele não está usando perfeitamente essas regiões que estão sendo criadas como suporte aqui. Ele vai funcionar de uma outra maneira. É uma maneira de baixa probabilidade, tá? Então, o que é um ambiente de alta resistência, High Resistance Liquidity Run? É quando o preço atinge o mesmo objetivo final, mas de forma caótica. Então, muitas vezes você vai fazer a sua previsão, você vai até acertar, né, o seu forecast, a sua previsão, só que é muito difícil de engajar. Ou você vai tomar muitos losses, ou você não vai ter condições de engajar e o preço vai chegar naquele alvo, né? Então, o que acontece? Qual que é a característica desse tipo de ambiente? Você vai ver o quê? O preço falhando, né, em usar os arrays como suporte e resistência perfeita, né? Então, você vai perceber níveis importantes são violados repetidamente, né? Vai acima, vai abaixo do mesmo nível repetidamente, né? Movimento errático, sem direção clara, consolidação excessiva, fica preso dentro de ranges. Então, você tem alternância entre programas de buy program e sell program, mudanças constantes de direção, muito ruído, muito stop, execução impossível. Então, um exemplo disso é o preço entregando, né, para aquele determinado drawn liquidity, mas brigando com intermediários o tempo todo. Qualquer momento você vê uma reação forte contra, né, o seu trade, caso você esteja posicionado, né? Então aqui, ó, você vê que ele tem um movimento depois da abertura, né, super bullish, depois a gente pensa, poxa vida, vai ter uma continuação bullish, ele rompe a lower, né, faz aqui essa lower, né, ser rompida, daí ele volta para cá, rompe a higher, não dá continuação, falha para romper, né, a higher e volta a cair, né, depois na PM Session. Na PM Session você tem uma distribuição mais clean, mas na AM Session, nesse intervalo aqui, você percebe que os Price Delivery Arrays formados dentro desse fluxo não foram perfeitamente utilizados, tá, como suporte para reprecificação, nem os de natureza bearish não foram perfeitamente respeitados para reprecificação bearish. Então é muito mais difícil você engajar nesse tipo de movimento aqui. Então, um exemplo visual e uma ideia, né, técnica de como seria um ambiente adequado, né, de baixa resistência bullish é onde você encontra aqui, ó, expansão, retração, expansão em um ritmo consistente, né? Todas as retrações respeitam discount arrays, então você vai perceber que as lags ali elas estão sendo respeitadas e suportes eles funcionam perfeitamente para reprecificação, né? Então você não vê nenhuma violação estrutural inesperada, você tem uma estrutura que mantém uma integridade, né, e um caminho limpo até o determinado drawn liquidity. Então você vê o objetivo alcançado eficientemente. Então aqui é um exemplo, né, a gente vê o preço mitigando, né, um nível chave do high time frame, fazendo um realinhamento e já começa a utilizar, tá, uma inversão como suporte para reprecificação. Aqui você já tem uma order block, né, formada, sendo utilizada para reprecificação bullish. Depois aqui você tem outra order block sendo utilizada para reprecificação bullish, tá? Esse trade aqui eu peguei no dia 11/9 no Arthur Revolution. E aqui tem um exemplo visual bearish, né, de baixa resistência. Então você vai ver o que? Expansão, retração, expansão, padrão ritmo consistente,
Todas as retrações respeitam os premium arrays, então as resistências elas funcionam perfeitamente dentro dessa distribuição bearish. Nenhuma violação estrutural inesperada, uma estrutura que se mantém, né, ela mantém a integridade e um caminho limpo até o brown liquidity. Então você tem um objetivo aí alcançado eficientemente. Então aqui você tem um exemplo de venda, né? Você já via o preço desde o mercado de Londres ali fazendo, né, expansões de natureza bearish, e aqui você tem depois da mitigação ali, depois da abertura, né, o preço vindo com bastante momento, mas respeitando, né, todo aquilo que a gente tinha como resistência aqui até o nosso alvo, né? Claramente o preço chegou com muita facilidade naquele alvo. Agora nós vamos entrar na parte visual, né, de um ambiente de High Resistance Liquidity Run. Você tem alta resistência, né? Então você vai perceber o quê? Né? Qual que é o sinal de alerta? Você vai ver que o preço atravessa, né, arrays repetidamente. Então vamos supor que você começou a sua sessão aqui, ó, o preço veio, rompeu a higher, você fala, nossa, tem um Drawn Liquidity aqui, então o preço vai buscar ela. Aí você vê o preço rompendo o topo, ele forma uma order block, uma ineficiência e ele, pum, viola ela de novo. Aí você pensa, bom, agora ele continua bearish, tem uma ineficiência, tem um order block aqui, ele vai continuar. Ele vem, fica travado aqui durante um tempo, rompe o topo de novo, né? Aí você pensa, poxa vida, agora então ele vai formar uma order block para uma continuação. E ele faz uma higher, depois ele rompe o order block de novo, depois ele volta, tira o topo, deixa uma order block, uma ineficiência, ele vem, rasga os dois, depois sobe de novo. Então, ele vai chegar no seu alvo final, mas muito difícil de engajar. Você tem uma alternância constante de programas, né? Dentro dessa range, assim, você tem buy programas, sell programas, né? Então, uma alternação muito difícil, né, de engajar. Você percebe que o preço ele fica preso nas ranges, ele não flui, não sai dali com facilidade, falha em respeitar breakers, imbalances, order blocks. Então todas essas estruturas que são assinaturas técnicas, né, da forma como a gente engaja no order flow, elas são desrespeitadas, né? Então você tem uma cadência bem irregular de velas, né? Umas são grandes, outras são pequenas, e você tem um movimento errático e imprevisível. Então, olha só, quando você não tem a continuação, né, do movimento de baixa resistência, normalmente é onde a gente toma loss, né? Então aqui antecipando um movimento de expansão, eu não esperei o movimento se concretizar, tá? Foi que eu antecipei esse movimento, mas vocês podem perceber aqui, ó, o preço tirou topo, tirou fundo, depois tirou topo, não continuou, tirou fundo de novo e assim, né, é que a gente toma loss. Então logo eu percebi, nesse dia eu logo, né, fechei a live, falei, não guys, não vou mais operar, porque não tá em um ambiente legal, apesar das notícias e tudo mais. Então isso a gente precisa, né, aprender a identificar também, tá bom? E o exemplo visual bearish é a mesma coisa, né, o preço fica parado e atravessa arrays repentinamente, níveis importantes não são respeitados, tem alternância constante de programas, buy e sell programas alternados dentro dessa range, consolida entre suportes e resistência, fica preso em ranges, falha em respeitar breakers, imbalances, order blocks, mitigation blocks, todas essas assinaturas técnicas que nós temos ali do algoritmo, elas são desrespeitadas e fica muito difícil de engajar no order flow, tá? Então você tem uma cadência, tá, muito irregular de velas e um movimento muito errático e imprevisível. Muitas vezes, como eu falei, a gente sabe onde vai ser o alvo do preço, mas para engajar em uma entrada fica muito difícil, tá? Então, esse tipo de trade aqui também, tá vendo? O preço mitigou, né? Um sell side fez um tipo de um rompimento aqui e ele falhou uma ineficiência de natureza bearish junto da criação de um order block aqui. Então falei, bom, vamos pegar uma continuação aqui. Normalmente em um ambiente de baixa resistência esse modelo funcionaria, tá? E o preço continua lateralizado aqui, não foi para lugar nenhum e eu acabei tomando esse loss, né? Então muitos dos meus losses são nesses ambientes, né? Às vezes parece que ele vai sair daquele, quando você está antecipando, né, o preço sair desse ambiente aqui, a gente acaba tomando loss, né? Então, por que que é importante, né? Porque mesmo fazendo tudo certo, muitas vezes, né, você vai usar um modelo que você sempre usa, você vai usar uma informação técnica que é relevante, mas não vai acontecer nada, vai falhar, justamente, né, porque você está no ambiente errado,
né? Então, no ambiente errado, order blocks vão falhar, ineficiências vão falhar, tá? Tudo que a gente tem como uma referência para observar quem está no controle naquele momento, que programa está sendo, né, executado, vão falhar. Então, você não tem ali uma ideia do que está para acontecer, né? A estrutura não progride, o movimento fica travado, o preço vai te estopar antes de integrar, porque ele tem ali a característica de seek and destroy, né? Ele vai tirar tudo que parece relevante para uma suposta continuação depois. Então você perde onde deveria ganhar. Então muitas vezes para você, né, engajar nesse tipo de mercado, é melhor que você nem engaje, que você prefira estar de fora. Muitas vezes você vai ter uma análise correta, você vai saber quem está no controle, o que o Higher Term Frame Order Flow está dizendo, onde serão os down liquidities, mas você vai sair com um resultado negativo. Por quê? Simplesmente aquilo que você tem conhecimento, pelo menos na minha, né, experiência, só funciona em ambientes de baixa resistência, tá? Então, o que significa? Operar em ambientes de alta resistência, High Resistance Liquidity Run, é a mesma coisa que perder dinheiro, mesmo com a análise correta, tá? Então, para fazer a seleção do ambiente, a gente tem que utilizar essas 3 ferramentas adequadamente. Como eu expliquei, calendário econômico, você vai identificar os dias, sessões com probabilidade de Low Resistance Liquidity Run. Você vai usar o calendário econômico para identificar onde está, né, a injeção de volatilidade, né, e planejar a semana com antecedência, né? Então, nós já vimos o calendário econômico, a gente sabe que a gente vai ter terça, quarta e quinta, nós vamos ter notícias próximas à New York AM Session. Significa que nós vamos ter boas oportunidades na New York AM Session nessa semana. Sessões de interesse, para mim, por conta do calendário econômico, vão ser a sessão matinal de Nova York, né? Nem toda sessão, obviamente, entrega o fluxo, né? Então, refinamos ainda mais para janelas específicas de alta probabilidade. Por exemplo, um exemplo que nós temos aqui. Vamos dizer que nós temos sexta-feira NFP, que é uma notícia de bastante volatilidade. Na quinta-feira, mesmo que você tenha notícias ali de alta volatilidade, naturalmente o preço não faz movimentos muito voláteis e muitos contínuos em um fluxo claro, justamente porque toda a volatilidade fica para sexta-feira, tá? Então, nem toda sessão, mesmo tendo, tá, essas notícias, esses gatilhos, essas injeções de volatilidade, elas vão ser sessões de baixa resistência. Tá? Então, existe também a ideia de relações intermarket, os mercados correlacionados, eles precisam falar a mesma língua, né? Se um indica buy e outro indica sell, é um ambiente de alta resistência, e essa divergência de intermarket, quando é presente, quando você identifica, significa risco de fluxo caótico e a gente precisa evitar, tá? Então, para você saber se o ambiente vai realmente ser de baixa resistência, é importante você se perguntar, existe então a volatilidade programada? Os eventos econômicos no calendário, eles confirmam essa ideia? Beleza, sim. A sessão atual costuma entregar direção? Beleza. Vamos supor que você tem notícias às 9h30 de Nova York. Você não vai pegar a sessão da tarde de Nova York esperando alta volatilidade, porque a sessão da manhã vai ter um monte de volatilidade. O mercado correlacionado confirma o seu viés, ele está alinhado naquele momento, junto, né, então, da abertura da sessão, do release, do lançamento das notícias, ele está alinhado com o par, né, que a gente utiliza como referência. Se tiver, beleza. E a gente vai depois olhar o order flow, né, depois da injeção de volatilidade. A gente quer ver um movimento limpo e direcional e também os modelos da matriz, os arrays, sendo respeitados. A gente quer ver aquele nível, aquela assinatura do algoritmo. A gente quer ver order blocks, breaker blocks, ineficiências sendo respeitadas na direção, ok, daquele drawn liquidity. Então, quando essas 5 perguntas são respondidas, tá? Com sim, você tem uma grande probabilidade, né, de um ambiente de alta probabilidade para você capitalizar. Então, é simples assim, guys, tá? Vou deixar uma tarefa para vocês, ok? De casa, para vocês coletarem 15 exemplos de baixa resistência, um fluxo limpo e eficiência, e 15 exemplos de alta resistência, onde você tem um fluxo caótico e resistente, tá? Então, utilizem o calendário econômico, utilizem a parte das sessões
E o objetivo aqui é treinar o olho, identificar o comportamento, não apenas esses detalhes. Muitas vezes você vai ter High Resistance Liquidity Run, o preço ele vai mesmo em uma região longe do preço, só que ele não entrega modelos onde o comportamento é de interação perfeita com as lags. É uma coisa bem importante de vocês saberem, tá bom? Então, com essa ideia que eu quero que vocês identifiquem os exemplos de High Resistance e Low Resistance, tá? Essa seleção de ambiente, ela vai facilitar muito mais a aplicação técnica de vocês daqui para frente, tá? Então, aqui você aprendeu o processo de escolher momentos favoráveis, a diferença entre Low Resistance Liquidity Run, High Resistance Liquidity Run, fluxo limpo versus fluxo caótico, né? Porque isso importa para o nosso protocolo, porque impacta direto nos nossos resultados, né? O fato de você saber o melhor ambiente para você expor o seu portfólio, expor o seu capital, já vai te ajudar bastante, né, a te aproximar mais da consistência. Muitas vezes você tem técnica boa, mas não sabe diferenciar os ambientes e é isso que está te travando, né? Então, como evitar ambientes desfavoráveis, você também já sabe agora, né? Você vai identificar os sinais de alta resistência e como usar o calendário, sessões e intermarket para filtrar o mercado. Isso vai te ajudar muito também. Então, essas ferramentas são ótimas para a seleção, tá? Então, vou deixar essas tarefas para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a esse vídeo, vocês podem comentar aqui que eu vou estar respondendo, tá bom? Fiquem todos com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.